E uns tempos depois, Marcos acabou indo até um planeta. Quando ele chegou lá, viu um rapaz que estava no alto de um prédio e estava chorando e falando em um dispositivo que ele não aguentava mais, ele não queria isso para a vida dele. E muita gente lá embaixo estava vendo isso e estava gritando para ele não se jogar de lá. E o Marcos chegou até lá e disse que ele foi lá para ajudar ele no que ele precisar. E o rapaz disse lá chorando que ninguém podia ajudar ele. Ele já tentou o que ele podia, mas parece que a única solução para ele é a morte. E o Marcos se aproximou e disse que pular desse prédio não iria resolver nada. E ele disse que era a única forma dele escapar do controle dos pais dele, que vivem exigindo que ele seja perfeito, que ele seja uma pessoa de postura correta, elegância, alguém que vive julgando os outros e sendo superior. E não importa para onde eu vá, eles sempre me encontram e eu não aguento mais isso, ver sobre toda essa pressão e ainda sem amigos porque as pessoas me acham muito arrogante e perfeccionista demais e eu não consigo fazer amizade com ninguém e eu já não aguento mais viver assim. E nessa hora acabou chegando lá uma mulher e disse: "Filho, já chega desse drama, desce daí e embora para casa". E ele gritou com ela dizendo que não, ele não aguentava mais viver desse jeito, ele vai se jogar, não há nada que ela possa fazer. E ela disse que quando ele chegar lá no chão, ele vai levar uma baita de uma surra do pai dele e vai ficar de castigo. E ele falou: "Como assim? Eu vou morrer quando chegar lá no chão?". E o Marcos falou que foi por isso que eu disse que pular desse praia não ia resolver nada. Você meio que não vai morrer, já que você é imortal. E ele começou a gritar e disse que não era verdade, que ele iria acabar com a vida dele. E a mãe dele disse que iria esperar ele lá embaixo. E ela bateu as mãos e abriu um portal lá. E ela disse que nós, banidores, somos pessoas que têm que ser superiores às outras. E você ficar fazendo todo esse drama vai acabar recebendo um baita de um castigo por tudo isso. E saiu de lá. E ele se sentou no chão e disse que não adianta. Ele pensou que poderia escapar desse destino dele. E o Marco chegou e sentou no lado dele e perguntou que destino. Ele disse que ele sabia de muito cedo que ele era de uma civilização diferente do mundo dele e que os banidores eles são pessoas que procuram ser pessoas moralmente perfeitas, que sempre estão com uma postura correta, uma pessoa que parece ser o piccolo da elegância e da moralidade. E Marcos perguntou como ele se sentia com relação a tudo isso. E ele disse que o corpo dele muitas das vezes dói por ter que ficar sempre com uma postura correta. E ele sempre sente uma pressão constante de ser o melhor, de ser o mais perfeito, o superior. E isso é tão cansativo. E Marcos perguntou se ele já falou com os pais dele, dizendo que não era isso que ele queria para a vida dele. Ele disse que nunca teve coragem. E o Marcos acabou abrindo um portal e os pais do rapaz acabaram aparecendo e perguntaram quem ele era. E o Marcos disse que era um colossal e que ele veio até aqui por causa do filho deles. E eles ficaram surpresos ao ouvir isso e perguntaram qual era a situação tão grave a ponto de um colossal ter que vir resolver aqui com o nosso filho. E o Marcos disse que era o futuro dele e falou que cada pessoa tem o direito de escolher qual é o seu caminho. Ele é uma pessoa livre e que ele não podia ficar impondo uma coisa que ele não queria. E os pais do rapaz disseram que os pais dele imporam nele e que esse era o destino deles, ser sempre um banidor. E já parar para pensar que ele não quer isso e que eles poderiam assumir um caminho diferente. E eles ficaram calados e disseram que nunca tiveram coragem de seguir algo diferente. E o rapaz disse que ele tem e que ele quer algo diferente para a vida dele. E perguntaram o quê? E ele disse que ainda não sabia, mas o que ele sabe é que não quer isso para a vida dele. E os pais dele disseram que se você não fizer isso, o que você pensa que vai fazer da vida? E ele disse que ele iria pensar, mas que essa pressão toda para ser uma coisa que ele não quer ser, ele disse que não iria aceitar para a vida dele. E o Marcos disse que isso não seria uma honra para ele, seria fazer ele querer ser uma coisa que não é, uma coisa que ele não seria completo, nem se sentiria feliz. E o Marcos perguntou se alguma vez já se perguntaram sobre o que faria seu filho feliz, e eles não disseram nada. E o Marcos disse que
eles tinham que tentar deixar seu filho seguir seu próprio caminho, porque cada pessoa tem sua escolha, mas que podem escolher, e ele pode, vocês trouxeram ele para outro mundo, onde ele pode ter uma escolha, e não tirem isso dele, por causa das coisas que vocês viveram, e eles disseram que tentariam, e abriram um portal e saíram de lá, e o Marcos disse que já iria, mas que voltaria outro dia para saber como foi, e ele disse que ia ver se eles mudaram realmente, e o Marcos voltou para a Terra. E depois de uns dias, ele voltou naquele planeta, e acabou encontrando aquele rapaz, viu ele sentado numa praça, escrevendo umas coisas em um caderno, e chegou até lá com ele, e perguntou como era que as coisas estavam, e ele disse que estavam melhor do que antes, os pais dele já não ficam impondo tanto umas regras para ele seguir, ou o que ele deve fazer, eles estão tentando ao máximo deixar eu tomar minhas próprias decisões, e ser o que eu quero, e o Marcos perguntou o que é que ele quer, agora da vida, e ele disse que agora que ele tem tempo para pensar nisso, ele disse que não sabe, ele passou a vida toda sempre obedecendo os pais dele, e quando ele parou para pensar no que ele quer, ele simplesmente não conseguiu pensar. E Marcos disse que acontece quando você passa a vida toda sempre sendo mandado e nunca tendo escolha, mas agora que ele tem, ele pode refletir e pensar. Ele disse que parece que precisa de terapia para isso, para tentar entender melhor o que quer da vida. E o Marcos disse que conhece alguém que pode ajudar, e chamou o terapeuta temporal. E quando ele chegou lá, o terapeuta disse que se eu ganhasse dinheiro, como os terapeutas do seu mundo, por cada vez que eu sou indicado para alguém, você com certeza me faria ganhar muito. E o terapeuta disse que iria conversar com ele. E o Marcos se despediu lá do rapaz, do terapeuta, e voltou para a Terra. E o Marcos foi brincar com o Pantera, junto com a Glória e o Ângelo. E passando um pouco de tempo, eles acabaram recebendo umas mensagens de uma convocação urgente de uma reunião com todos os líderes do mundo, e pediram que eles estivessem lá. E o Marcos com a Glória acabou deixando o Ângelo na casa dos pais do Marcos, e foram para a reunião. E quando chegaram, viram todos os líderes do mundo, mas o general estava lá também, e os amigos do Marcos. E o Marcos reconheceu o Argus também lá no meio. E o Marcos chegou e se sentou junto com a Glória por lá. E ele perguntou telepaticamente para o Lucas sobre o que se tratava essa reunião. E o Lucas disse que parece que ele vai finalmente ter a resposta para o mistério que ele não quis descobrir, sobre o que foi que aconteceu com o Comando Cristal.